Saiu a provável escalação do Vasco e o Renato Gaúcho tomou uma decisão importante para o clássico contra o Flamengo. Tem mudança no time titular, tem jogador ganhando vaga. Isso mostra muito sobre como o Vasco vai entrar nesse jogo, que é uma partida de vida ou morte. O Vascão vem de uma vitória para dar confiança, mas não tem mais desculpas. Só a vitória importa nesse clássico. A gente está na 10ª colocação do Brasileirão, a 2 pontos do Z4 e a poucos pontos do G5. Então o Vasco tem que aproveitar esse momento para poder pensar na parte de cima da tabela. Tem muitas novidades nessa escalação. O rival vem desfalcado, Arrascaeta, Paquetá, Pulgar, Carrascal são os desfalques do time rival do Vasco, por isso o time não pode dar mole. Será que veremos um time mais ofensivo? Será que veremos os jogadores que a torcida vem pedindo ao Renato Gaúcho em campo? Tem muita novidade, então vamos para essa provável escalação do Vasco. O Renato precisa dar respostas para a torcida. Por isso ele fez mudanças importantes no time, vamos ver isso agora. E ele também treinou bastante a questão da bola aérea, a questão da organização da defesa. O Vasco tem um desfalque confirmado, que é o desfalque do Cuiabano. Sofreu uma pequena lesão, vai precisar de alguns dias aí para se recuperar, mas o Vasco tem novidade nessa escalação. O Thiago Mendes, que tinha problema também, era dúvida. Vamos confirmar nessa provável escalação, então fortalece o like, rapaziada. Você tá aqui no Nico Vasco, confere se tá inscrito aqui no canal, porque eu conto muito com a sua ajuda. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Nicolas, aqui a gente fala de Vasco da Gama todo dia, então chega junto na moral, vai deixando a sua opinião aí nos comentários, porque o Renato Gaúcho veio com o Léo Jardim no gol, sem novidade nessa posição, não tem como. Na lateral direita veio com o Paulo Henrique, muito provavelmente o Paulo Henrique ocupando essa vaga de titular aí na lateral direita. A gente sabe que o Puma Rodrigues vem de boas partidas aí, só que a gente também sabe que nem sempre isso é o suficiente para o Renato Gaúcho colocar o jogador como titular. Ele respeita muito o momento, ele sabe disso, porém, na cabeça dele tem toda uma questão tática aí. Eu já vou adiantar para vocês aí que o Renato Gaúcho preparou um time mais ofensivo, por isso ele prefere não correr o risco com o Puma Rodrigues, que tem uma deficiência na defesa, e ele vai com o Paulo Henrique na lateral direita. Na defesa, na zaga do Vasco, não tem muita novidade. Saldívia pela defesa ali do lado direito, é um jogador que vem decepcionando muito, não tem como confiar no Saldívia, a verdade é essa, é um jogador que arrisca muito sem necessidade, erra muita saída de bola, tá deixando a desejar demais ali, faz a sua dupla de zaga junto com o Robert Renan, nosso zagueiro Robert Renan, que foi poupado na Sul-Americana, vem como esse zagueiro pela esquerda, já tentando recuperar a sua boa fase aí. Por isso o Robert Renan é o nome escolhido. Na lateral esquerda, como eu já adiantei para vocês, Cuiabano é um desfalque, teve uma pequena lesão ali, muito provavelmente vamos com Lucas Piton na lateral esquerda. A última partida do Lucas Piton não foi uma partida ruim, a gente espera que ele faça um bom jogo, e eu já adianto para vocês que por conta dessa situação o Renato Gaúcho vem aproveitando 2 jogadores da base que continuaram no time principal para esse clássico contra o Flamengo. O nosso meia volante aí, o Ramon Rick, jogou muito bem, não deixou a desejar em momento nenhum na sua estreia pelo profissional já na Sul-Americana. Ele se mantém no elenco do time principal. E o Avelar, o Riquelme Avelar, que é o nosso lateral esquerdo da base, é um jogador que eu tenho muita esperança, que ainda vai dar muita alegria pra gente. É um jogador diferenciado, muita força física, chega muito no ataque, ele tem até um estilo parecido com o Cuiabano. Ele vai estar como opção no banco de reservas, que vem com o Lucas Piton de titular. Nesse meio de campo tem algumas mudanças aí, a gente estava com a dúvida do Thiago Mendes, que é um jogador muito importante, que não poderia ficar de fora, então já vai fortalecendo no like aí, confere se inscreveu já aqui no Nico Vasco, pra gente conferir se o Thiago Mendes tá em campo ou não, porque muito provavelmente vamos com o Thiago Mendes na volância, e aí o Renato Gaúcho trazendo uma formação diferente, rapaziada. Não vemos o Hugo Moura como o primeiro volante, como vocês estão vendo aí no campinho. Thiago Mendes como primeiro volante e o Tietê ao lado dele. Tietê já não é uma notícia tão positiva para a torcida do Vasco, não é tão bom, mas vem aí com 2 volantes de mais chegada na área, volantes de mais criação e não volantes de marcação. Existe a possibilidade de ou Tietê ou Thiago Mendes darem vaga para o Hugo Moura. Thiago Mendes, apesar de estar recuperado da questão da entrada do jogador do Corinthians, pode ser ainda que ele seja poupado, isso vai ser decidido de última hora, mas a princípio é Thiago Mendes e Tietê.
Caso não, o Hugo Moura viria como esse volante de marcação aí. E aí vem a mudança no time do Vasco, o Renato Gaúcho colocou o time pra frente, tem coisas diferentes acontecendo aí. Existe a possibilidade também do Cauã Barros entrar nesse time aí como titular, mas colocando o time mais pra frente, um time mais ofensivo, ele veio com o Rojas, fechando esse meio de campo aí, a gente já vê essa mudança. Antes o Renato Gaúcho vinha sempre com 3 volantes ali, um primeiro volante de marcação e mais 2 volantes ali de criação, mas que também ajudam na marcação, que normalmente eram Thiago Mendes e Tietê. A gente vê que o time do Vasco tá sendo mais ofensivo, ele tá colocando o time mais pra frente, quando os primeiros homens de meio campo, os primeiros volantes, são o Thiago Mendes e Tietê, que eram os jogadores que vinham criando pelo Vasco da Gama. Então a gente vê o Rojas ganhando um espaço ali como esse camisa 10, um meia de criação, um meia ofensivo no time do Vasco. Existiria a chance ainda do Barros ter uma vaga nesse meio de campo, caso ele quisesse um time mais defensivo ou até substituir durante o jogo, para deixar um time mais fechado ali no meio de campo, mas ele vem com essa escalação e tem novidade no ataque, tem jogador ganhando espaço que a torcida tanto pediu. Não à toa, o Renato Gaúcho vem escutando o que a torcida pede e vem também escutando o campo. Jogadores que vêm numa boa fase aí, ele tem que respeitar o momento, tem que dar resposta para o torcedor nesse clássico muito importante contra o Flamengo. Não pode dar mole, por isso ele vem com um ataque forte, um ataque ofensivo e veloz. O Adson vem ganhando vaga nesse time titular. A torcida agradece porque é um jogador que vem em alta, não só por conta do jogo do Olímpia, ele já vinha jogando bem em vários outros jogos antes disso, já vinha representando demais. É um jogador que entra, dá muita dinamicidade pro time, chama os jogadores, a gente vê que às vezes ele entra no segundo tempo, o time tá meio morto, ele tá sempre chamando os companheiros, tentando buscar alguma jogada diferente, muito bom no 1 contra 1, e tem algo diferente do Andrés Gomes. Ele tem aquele passe diferenciado, ele tem uma criação melhor do que o Andrés Gomes, que é muito agudo, atua muito em profundidade, driblando sempre para cima. O Adson, além do drible, além do chute de fora da área, ele tem o passe também, tenta fazer aquela criação ali quando necessário, não prende bola à toa, então é uma opção muito boa que o Renato Gaúcho pode trazer para esse ataque. Do outro lado, o Andrés Gomes, nosso ponta esquerda aí, um dos melhores, se não o melhor do time do Vasco atualmente. A gente espera que essa boa fase aí, a pontaria dele afiada, já marcou 2 gols seguidos no Brasileirão, a gente espera que dê uma melhorada e ele consiga marcar contra o Flamengo. A gente fica na esperança dele fazer um bom jogo. Time do Vasco jogando pra frente, com criação, com dinâmica, com os dois lados do ataque equilibrados. Adson e Andrés Gomes, um de cada lado, faz toda a diferença. O Vasco só vem atacando pelo lado esquerdo, a gente já tá careca de saber, os adversários marcando com muita facilidade o lado esquerdo do Vasco. Por isso, o Adson atuando pelo lado direito equilibra. O adversário tem que se preocupar com os dois lados, tem opção dos dois lados, e o Rojas centralizado ali consegue chegar perto do Adson para jogar em associação, junto com o Adson, junto com o Paulo Henrique ou com o Puma Rodrigues, consegue chegar do lado esquerdo, consegue jogar em associação ali com o Andrés Gomes, com o Lucas Piton, tentar uma jogada, uma tabelinha, além do chute de fora da área muito bom que o Rojas tem. Então esse ataque do Vasco fica muito forte. E na camisa 9 o DVD, o David voltando pro ataque do Vasco. A gente viu o Spinelli aí esboçando uma tentativa de ganhar a vaga no time de titular. O Renato Gaúcho tinha comentado numa entrevista, e a gente até criticou ele, mas há de se dar razão pro Renato Gaúcho. Ele falou, ó, tô dando espaço e minutos para os jogadores, depois vocês não podem falar que eu não dei espaço, que eu não dei tempo para os jogadores jogarem, que eu não dei oportunidade. E de fato, o Spinelli entrou, jogou muito bem, realmente ele é um dos jogadores que mais marcou gol no Vasco esse ano, tem 4 gols marcados, só que depois daqueles 2 gols do Paysandu, ele jogou de titular, ele teve a chance dele também, não conseguiu fazer nada. Até, na verdade, assim, para não ser injusto, ele até fez um jogo ok, mas muito longe do que a gente espera. O Vasco marcando 3 gols aí na Sul-Americana e o Spinelli não conseguiu representar, ainda conseguiu botar uma bola na trave ali perigosa. Por isso o David vem recuperando a sua vaga, pelo menos para o jogo contra o Flamengo. O Renato Gaúcho, como já comentou, gosta de um ataque mais rápido, dependendo do adversário. E contra o Flamengo ele vem buscando isso. Um ataque mais rápido, mais dinâmico. Rojas, Andrés Gomes, Adson, DVD, jogadores que conseguem atacar o espaço, atacar as costas do adversário. Então a gente espera que o Vasco faça um jogo de alto nível com essa escalação
forte aí do Renato Gaúcho. Eu acredito que dá para vencer e eu quero inclusive a sua opinião aí nos comentários. Chega junto aí nos comentários, fortalece no like, deixa o seu palpite e fala o que você mudaria nessa escalação. Fortalece o canal aqui do Nico Vasco, rapaziada. Eu sou o Nicolas. Confere se tá inscrito, dá essa moral aí. Se tiver liberado a opção do botão hypar, clica no hypar aí embaixo que é de graça, conto muito com a sua ajuda e volto depois do jogo aí, depois do clássico, para trazer aquela livezinha pós-jogo com a nossa vitória, se Deus quiser. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.